Pessoal, tudo bem? Sou Bruno Alexandre, sou jornalista, também sou produtor audiovisual. Já atuei em diversas mídias, desde jornal impresso, revista, portais digitais, rádios. E hoje eu vou estar falando para vocês sobre a importância da gente desenvolver um bom release para divulgar nossa agenda, seja ela um evento, seja um show, seja a estreia de um curta-metragem, seja nossa programação. Então, eu vou estar passando aqui algumas dicas, algum conteúdo através dessa videoaula, que elas vão servir para todas as modalidades artísticas. Então, é uma aula genérica, entre aspas, mas ela pode beneficiar diversas linguagens artísticas. Então, vou apresentar um dos cases aqui que eu trabalhei, que foi a campanha de divulgação do curta-metragem Ainda Restarão Robôs das Ruas do Interior Profundo, um curta-metragem dirigido pelo diretor Guilherme Ribeiro Xavier. Esse é um curta-metragem que foi produzido pela Oeste Cooperativa Audiovisual. A gente realizou toda a campanha, desde a primeira escrita de release até essa disponibilização com aceite do filme em festivais e, consequentemente, quando começou a ganhar prêmios, a gente também distribuiu esse release. Então foram momentos muito marcantes, assim, importantes, porque é um filme que teve todo um impacto para a sua comunidade ali, né, que é o bairro Santa Clara, em Assis, que é onde foi produzido o filme, com não atores moradores do bairro. Então é um bairro é um bairro periférico, né? E a gente conseguiu colocar o bairro, mas os moradores nessa pauta regional aí do jornalismo. Então a gente conseguiu acessar desde jornais locais, televisões regionais. Isso acabou gerando muito destaque para o filme e também trouxe essa mensagem, né, de visibilidade para essa população interiorana, mostrar quem são, todos os aspectos culturais, os aspectos econômicos e sociais. Então é através de um trabalho assim de comunicação 360 graus que a gente consegue dar conta de uma demanda tão importante, né? Que é dar essa visibilidade para muitas pessoas que às vezes não têm essa fala, né? Então, não tem esse poder de voz. Então, esse é um dos desafios da comunicação. Hoje eu vou estar apresentando aí vários pontos de cuidados que é necessário para essa escrita de release, mas também dicas e possibilidades para que vocês consigam acelerar o processo de vocês, que vocês consigam utilizar essas dicas para colocar o evento em pauta. A partir dessa experiência do Ainda Restarão Robôs nas Ruas do Interior Profundo, a gente conseguiu experimentar essa comunicação 360 graus, né? Então, eu também faço a comunicação da Oeste Cooperativa Audiovisual, que é a realizadora do filme, foi quem produziu com seus profissionais cooperados. E aí, no caso, a gente estava trabalhando justamente essa inserção do filme nesses festivais. No caso, um dos festivais que o filme foi selecionado, o primeiro festival que o filme foi selecionado, foi o Festival Internacional de Curtas de São Paulo, que é realizado pela Quinofórum. Esse festival ele trouxe uma janela muito grande de visibilidade para o filme. No primeiro ponto, a gente fez um baita esforço para que essas pessoas que participaram do filme, os não atores e seus familiares, também comparecessem em São Paulo para assistir essa exibição. Então, no primeiro momento, além dessa notícia que o filme ele tinha sido selecionado, que já era uma pauta para o jornalismo local e regional, a gente também conseguiu emplacar essa outra notícia, trazendo que esses familiares estariam presentes na pré-estreia, né? E foi uma coisa muito marcante, porque muitos dos casos, grande parte do pessoal nunca tinha ido a São Paulo, né? Então, além de tudo isso, foi mais um elemento que tornou ainda mais especial essa comunicação, né? Então,
a gente escreveu o release da seleção, distribuiu por todos os veículos, seja televisão, rádio, portais digitais, jornais impressos, e eu vou mostrar um pouco de como que a gente foi realizando este processo. Então, pessoal, para a gente ter um bom release, além de um texto claro, coeso, compreensível, é importante que a gente tenha bom material de divulgação, que sejam fotos, vídeos, qualquer outra coisa que possa materializar o nosso texto. Então é importante que esse material ele esteja em dia e vai aumentar as possibilidades de publicação. É importante frisar que diariamente os jornalistas eles estão lotados de possibilidades, de e-mails. Então, o nosso trabalho, fazendo uma assessoria de imprensa, é entender como a gente pode facilitar a publicação de um conteúdo. Então, a gente tem que dar o mais mastigado possível aquelas informações, com legendas das imagens, com boas imagens selecionadas em tamanho compatível. Então, a gente não pode mandar uma imagem de 10 megabytes, 5 megabytes, porque isso não é praticável. Então, a gente tem que se atentar a esses pequenos detalhes para que facilite quando o jornalista na ponta encontre o seu e-mail e veja que está tudo de acordo e que basta publicar. Então, se o jornalista tiver que mexer, alterar, às vezes pedir a imagem, ter que entrar em contato, isso acaba diminuindo um pouco a possibilidade de publicação, pensando que ele vai ter diversos conteúdos ali à mão para que ele possa publicar. Então, a gente, enquanto uma assessoria de imprensa, a gente tem que facilitar, criar todas essas condições facilitadas para que esse conteúdo possa ser publicado. Então, aqui eu vou apresentar o trailer, né, do Ainda Restarão Robôs nas Ruas do Interior Profundo, que é o material que a gente tinha em mãos ali quando a gente começou a realizar toda essa divulgação. Assiste aí. Dura a emoção aí, Playboy. Desce aí, cuzão. Arrombado. Desce aí, quero ver uma nada. Olha lá, o menor lá, ó. Sai, filha da puta. Sai, filha da puta. Tá pra as caras daqui dentro. Zagueirão, boatão. Vai mal, vai Que isso, tio? O Flávio tava cozinhando sozinho aí. Então, pessoal, para a produção de um bom release jornalístico, o primeiro passo é compreender o propósito, né? Então, por que você está escrevendo release e para quem está escrevendo? É interessante que a gente consiga fazer essa reflexão antes mesmo de abrir o Word ou escrever no papel. Eu acho que é importante a gente entender qual que é a finalidade, né? O que a gente está se propondo, para que a gente consiga contemplar essa nossa ação. Então, o primeiro passo é justamente fazer essa compreensão desse propósito, para que aí a gente parta para a estruturação do release, né? Então, o release ele é composto de um título, né? A gente chama de manchete no jornal impresso, que é basicamente 2 linhas, deve ser curta, direta e trazer curiosidade, ser atrativa para que as pessoas possam de alguma forma se impressionar, ou então para que você chame a atenção do jornalista, do assessor de imprensa com seu conteúdo, né? Então, o primeiro desafio é essa indicação clara sobre o assunto do release. Então, o título ele vai ser muito importante, inclusive para
para encaminhar o e-mail, né? O título normalmente vai ser também o título do e-mail. Então, vamos pensar em bons títulos para que facilite essa abertura do e-mail. É o primeiro passo que a gente deve refletir e é importante que a gente faça isso de uma forma direta e clara. Então, o segundo passo é o subtítulo, a linha de apoio, linha fina, que deve ser uma expansão do título, proporcionando mais informações sem repetir as informações que já constam ali na manchete, no título. Então, essa linha de apoio, ela vai sinalizar mais informações para que a pessoa que esteja lendo seu texto possa compreender de uma forma mais geral do que se trata aquele release. Na sequência já vem o corpo que é já o release, o começo do release, desenvolvendo a história, apresentando detalhes, dados, declarações, explicando a importância do assunto. Então é ali que a gente vai conseguir organizar o nosso texto, separar o lead, que eu vou tratar mais especificamente sobre ele, mas também colocar aspas de entrevistados, de um posicionamento. Então é ali que a gente vai poder organizar todo esse nosso texto. Então, pessoal, no nosso texto a gente deve evitar gírias e outros jargões. A gente tem que usar essa linguagem mais direta, concisa e mais compreensível possível. Então, se gera alguma dúvida, será que essa pessoa vai entender ou não? Então, a gente deve substituir esse trecho para que a mensagem fique o mais simples possível. O primeiro passo de um release, ali no lead, a gente tem que responder algumas perguntas que já vai entregar tudo que é de mais importante ali no nosso texto. Então, vai contemplar já algum dos itens, né? Para que a pessoa que leia já fique esclarecida do que se trata. Então, o primeiro parágrafo ele é o mais importante. Esse é o ponto crucial, onde você deve responder as seguintes perguntas: quem, o que, quando, onde e por quê. Se você já respondeu essas 5 perguntas, você já tem um grande passo realizado. Então é através desse primeiro parágrafo que a gente vai amarrar o nosso leitor e garantir que ele chegue até o fim do texto, de fato, né? Porque se essas informações não estiverem claras, a pessoa pode simplesmente abandonar o seu texto e ir para o próximo. Então a gente tem que responder essas 5 perguntas logo no primeiro parágrafo, e aí a gente vai desenvolvendo o texto no corpo do release. Seguem algumas diretrizes sobre como escrever o corpo de um release. O primeiro passo é a organização das informações. Todas as informações, as mais importantes, devem vir primeiro, seguidas por detalhes e contextos adicionais. Essa estrutura dos assuntos mais relevantes vir primeiro, ela é compreendida como pirâmide invertida e ajuda o leitor e também a garantir que o nosso texto, os pontos mais críticos sejam incorporados, sejam lidos. Ou seja, os principais pontos do release eles já vão ser transmitidos logo no início. Isso garante que o leitor saiba do que se trata, mesmo se ele não terminar de ler o release inteiro. Ou seja, ele vai poder ali ter essas informações de uma forma prática logo no começo. Outra coisa que também pode ser interessante nessa construção do corpo são detalhes e dados. Você pode apresentar ali informações técnicas sobre o seu assunto, dados, estatísticas, tudo que for relevante para estruturar o seu texto e mostrar a credibilidade, relevância e pertinência dele, é importante que você apresente essa visão mais quantitativa sobre a sua pauta, né? Então, se a gente está falando sobre essa questão de um filme,
falar sobre o público-alvo, sobre a sua distribuição, sobre quem pode acessá-lo, sobre do que se trata esse material. Então, tudo isso deve constar nesse corpo do texto, porque assim você apresenta também esse contexto. Então, você acaba tirando o micro e também apresentando numa questão mais macro. Então, é importante que todos esses detalhes e dados também sejam apresentados. Também é possível você criar as suas citações ou você entrevistar alguém e a partir de uma entrevista você abre algumas aspas ali, incluindo citações de pessoas relevantes para o assunto, né? Pode ser o realizador do filme, pode ser o produtor de um evento, pode ser um chefe de cozinha, tudo vai depender de acordo com o seu release, né? Então, do que você está tratando ali. É interessante que você abra essas aspas para dar mais humanidade, né? Então, isso acaba dando mais proximidade do leitor à notícia. Então, é muito interessante que essas falas sejam incluídas para dar credibilidade também. Eu acho que isso traz realmente mais relevância para o seu texto e dá essa dimensão mais humana. Nesse período das aspas também pode servir para reforçar o argumento do texto ou para apresentar uma opinião. Então, essa é a possibilidade dentro do corpo do texto. E aí, os valores que a gente tem que sempre lembrar é essa clareza e concisão. Evitar frases longas e complexas. O objetivo é comunicar a história de uma forma eficaz e não confundir o leitor com linguagem desnecessariamente complicada. Então, seja direto, simples, e isso vai ajudar muito na hora de compreender o teu texto. É importante também que tenha uma linguagem neutra. O release deve ser escrito de uma forma objetiva. Evitar essa linguagem promocional ou superlativos. Uma propaganda. Então, isso daí não é bem quisto. Então, é mais fácil tentar deixar que os fatos falem por si mesmos. Você não precisa fazer uma grande propaganda no seu próprio texto. Seja direto, seja simples. Caso o seu material também tenha links ou outros assuntos, outros materiais relevantes, sejam fotos, vídeos, é interessante que você consiga incluir esse material no release. Então, se você vai encaminhar por e-mail, você pode encaminhar via um link do Drive, ou você pode mandar até em anexo, caso não seja tão pesado. Então, esses materiais eles são bem-vindos, contanto que você não lote a caixa de e-mail da jornalista que você vai estar encaminhando. Tem que ter sempre esse cuidado para não se tornar inconveniente. Então, a gente tem que realmente ter esse cuidado e zelar por esse contato. Criar essa relação de fato com o jornalista de determinado veículo, mandar pelo e-mail correto ou através do número correto, entender qual é a editoria responsável por aquele tipo de release, e aí você, a partir desse primeiro contato, você vai criando de fato uma relação, e isso vai garantir a publicação de mais materiais no futuro. Por fim, no final, a gente pode colocar intertítulos, né? Que são parágrafos curtos sobre a empresa envolvida, sobre a pessoa que está puxando a iniciativa, ou até mesmo sobre a organização que está realizando. Esse intertítulo ele pode ser feito também no corpo do release, mas caso você queira deixar de uma forma mais direta, você pode abrir um intertítulo. Em relação à questão das informações de contato, é sempre bom deixar por último, pelo fim. Você pode incluir telefone, site, e-mail e outros contatos relevantes para que as pessoas possam entrar em contato, né,
Então é interessante que isso esteja no final, para que você possa se conectar com aquela audiência de determinado veículo. É sempre muito bom ter uma linha de contato no fim da reportagem, para que as pessoas possam de fato se conectar a você ou então acompanhar a sua programação através da sua página. Agora, se tratando do nosso case, o curta-metragem Ainda Restarão Robôs nas Ruas do Interior Profundo, a nossa estratégia que a gente utilizou ali foi buscar os principais veículos, no caso a própria G1, a TV Tem, que seria a Globo local, né? Para que se a gente conseguisse alcançar aquele espaço e disparasse para aquele canal, esse conteúdo naturalmente seria replicado, uma espécie de um efeito cascata. Então, foi o nosso primeiro meta, né? Então a gente definiu isso como propósito de tentar buscar essa inserção na televisão. A partir dessa publicação, muitos outros espaços se abriram. Então, os próprios portais menores, ou os portais locais e regionais começaram a replicar essas informações, e isso acabou trazendo um efeito cascata, onde a mídia maior publica e esse conteúdo ele é republicado em várias outras mídias a partir desse material. E a partir daí a gente começou realmente entrar em contato com diversos jornais locais, portais digitais, para oferecendo esse release e o material extra também, para justamente dar essa impressão de que a gente está possibilitando um novo tipo de saída, com material diferente, para que não seja sempre o mesmo material. Então a gente acabou entrando em contato para dar essa diversificada de conteúdo. Foi bem importante porque a gente conseguiu realmente atingir ali uma zona regional ali com mais de 20 a 30 veículos, e tudo isso de uma forma gratuita, né? A gente conseguiu, através da utilidade pública e criando essa relevância do material. Obviamente que o material já era muito bom, isso garantiu que ele tivesse mais aceite. E aí entra a questão do bom conteúdo, né? Porque a partir do Festival Internacional de Curtas de São Paulo, o filme Ainda Restarão Robôs nas Ruas do Interior Profundo foi selecionado em 2 categorias. Ele ganhou o prêmio Canal Brasil e também ganhou um outro troféu dos filmes mais populares do festival. O filme Ainda Restarão Robôs nas Ruas do Interior Profundo ficou entre os 10 títulos favoritos do público e recebeu o prêmio Canal Brasil de Curtas. Foi uma noite incrível, é um reconhecimento enorme pra gente, pro cinema que a gente tem se proposto a fazer, de fora dos grandes centros, um cinema que tem um olhar também pra periferia do interior, que é uma dupla periferia, o interior já é uma periferia, e para lá no interior profundo ainda existe outra periferia que precisa ser vista, que precisa entender o cinema como uma forma de jogar luz às suas questões, a sua história, quebrar a sua invisibilidade. Reconhecimento é importante para todo mundo, né? Então dedico esse prêmio à molecada que hoje é um pouco mais reconhecida, né, que participou desse filme. Olha lá o Luquinha enxugando o gelo de novo. Começando a vida de novo, tá ligado? É isso mesmo. O filme é uma ficção, se passa no interior do Brasil, como já dito, e retrata a história do Luquinha, que é um jovem de quebrada que perde a sua égua e ele sai atrás da sua égua pelo centro da cidade. Foi filmado na virada do ano, de 2021 para 2022, com não atores, todos jovens
da própria localidade, né, de Assis. Foi a primeira experiência deles com cinema, inclusive. Enfim, é um filme que tenta, de alguma forma, sintetizar toda a nossa vivência lá, porque a gente também não tem tantas referências cinematográficas no interior, então muito que a gente produz vem da nossa vivência, do olhar que a gente tem para o nosso entorno, para o nosso céu, para os conflitos que surgem dali, né? Você não viu a égua aí, não? Muito obrigado ao Canal Brasil pela sensibilidade, pelo olhar, por ter enxergado valor no nosso trabalho, no nosso filme. A gente fica muito honrado. E seguimos agora, vamos ver em tela, Canal Brasil, vai ser uma honra para todos nós. E agora a gente relembra um ilustre aniversariante do mês de agosto. Isso já naturalmente garantiu que novamente esse filme, essa história ganhasse pauta, porque era a suíte, é justamente quando tem o desdobramento de uma notícia que já foi publicada por esse veículo. Então essa suíte, ela garantiu mais vida útil a partir dessas premiações, e isso foi para nós fantástico. Confere aí como ficou. 23, estamos de volta. Mari Bonora com destaque do G1 já por aqui. Oi. Oi, Daniel. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o TN1. Olha só que legal. No mês passado eu falei aqui de um curta-metragem que foi gravado em Assis com atores da cidade e que foi selecionado para participar de um dos principais festivais do país. O evento foi nesse fim de semana e o filme aqui da nossa região foi premiado em uma das categorias do Festival Internacional de Curtas de São Paulo. A gente tem imagens do filme, vamos ver? O curta-metragem Ainda Restarão Robôs nas Ruas do Interior Profundo conta a jornada do personagem Luquinha pelas ruas da periferia de Assis, em busca da égua de estimação dele que fugiu. O curta foi premiado na categoria dos filmes favoritos do público. Antes da premiação, os atores, todos moradores de Assis, como eu falei, acompanharam a estreia em São Paulo. E a gente conversou com o diretor do filme, o Guilherme Xavier Ribeiro, e ele ressaltou a importância e o orgulho de ver o bairro Jardim Santa Clara retratado nas telas do festival, esse festival que é referência em todo o país. A reportagem completa está lá no nosso G1 Bauru, Marília e região. É só o pessoal conferir lá. Que legal, né? Parabéns para eles. Bacana, né? E eles falaram que foi bem divertido. Alguns deles estavam indo para São Paulo a primeira vez e acompanharam a estreia do filme. Muito bacana. Obrigado, Mari. Boa tarde para você. Boa semana. Uma ótima semana para todo mundo. Até amanhã, Daniel. Até amanhã. Então é isso, pessoal. A partir de agora, vocês têm condições de entender qual que é o propósito do release que está sendo construído. Então, refletir sobre para onde ele vai ser direcionado, para qual tipo de veículo, para justamente mensurar ali a linguagem, a forma como ele vai ser entregue, realmente selecionar os melhores e-mails para disparar esse conteúdo. Então, através dos jornais, através dos portais, a gente consegue desenvolver ali um mailing com esses e-mails desses portais, sempre buscar a área de contato, que ali vai estar o e-mail oficial para que você possa entrar diretamente em contato pelo e-mail correto. Então, é justamente a partir disso. Também é possível que você ligue para as redações e questione qual que é o e-mail do jornalista responsável, qual é o e-mail para encaminhar releases. Esse cuidado é interessante para que você não invada nenhum tipo de espaço. Então, justamente ter esse cuidado para essa construção desse e-mail com os melhores e-mails e e-mails mais assertivos possíveis, tendo ali essa preocupação de estar encaminhando para a editoria correta, para que aumente a chance da sua publicação. Então, a partir dessa aula realizada, você pode agora escrever o seu release, disparar e fazer o clipping para entender também como, qual lugar ele saiu. A partir do caso do curta-metragem, eu tentei apresentar como um case para que vocês possam materializar essa construção de um planejamento de comunicação, os seus fins. Então eu tentei mostrar isso. Agora realmente é você se organizar para que você desenvolva seus próprios releases
e possa ter o seu material divulgado na mídia. Então, é isso. Bom trabalho daí e faça tudo com muito cuidado, com muito respiro, que as coisas vão dar certo. É isso. Novamente, quero agradecer aqui por esse momento onde eu pude contar parte da experiência e também apresentar alguns elementos. Fico muito grato aí pela participação e por também consumir esse material. Grande abraço.